1928. Curitiba, enfim, tem a neve. Em julho de 28, Curitiba foi coberta pela primeira vez por uma grossa camada de neve que fez até políticos da época morrerem congelados de frio. Gozando essa história, Benedito Nicolau dos Santos escreve rapidamente uma opereta de costumes chamada Marumbi. Eu sou Gerard Hajar e você está na Ópera Sem Drama. 1928. Inverno. Curitiba recebe sua primeira nevasca para chamar de sua. O Teatro Guaíra, na época, localizado na então Rua do Jogo da Bola, hoje Alameda Dr. Muricy, não deixou de celebrar a data com uma opereta escrita por Benedito Nicolau dos Santos, o grande compositor brasileiro nascido em Curitiba, que fez jus à sua fama da época. Marumbi foi a primeira opereta de costumes que o Paraná viu ser escrita. Marumbi foi uma peça que celebrou, tirando um pouco de sarro, sendo um pouco jocosa, aquela data tão importante que os curitibanos tanto esperavam, uma nevasca para chamar de sua. Curitiba, que até então estava inchada com os imigrantes que vieram da Europa, da Ásia e da África, muitos escravizados e outros não, esperava sempre a oportunidade para fazer jus dos telhados das casas, que esperavam uma nevasca que Curitiba nunca teve ou teve de uma forma muito pouca. Marumbi faz graça com esse dia em que Curitiba acorda coberta de uma nuvem branca, coberta por um véu. A padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rossio, significa névoa, significa Rossio. Rossio é onde já terminava a cidade e começava a cair o orvalho, que com o frio cristalizava. Nossa Senhora do Rossio é Nossa Senhora do Orvalho. Já tem o Paraná uma predileção pelas manhãs brancas. Porém, no dia que Curitiba, em 28 de julho de 1928, amanhece coberta de neve, faz com que Curitiba comece a se ver uma capital de verdade. O Teatro Guaíra era uma espécie de casa, de um silogeu de todos os grupos artísticos de Curitiba ou do Paraná. Lá dentro estava incubado e sediada a Companhia Renascença, uma companhia de ópera amadora, porque Curitiba não tinha mão de obra especializada naquela época, mas que dava conta de todo o repertório, inclusive repertório escrito pelos próprios componentes da Companhia Renascença. A companhia era dirigida por Salvador de Ferrante, o importante nome da teatrologia, do teatro da dramaturgia paranaense e curitibana. Ele recebeu de Benedito Nicolau dos Santos o copião dessa opereta que tirava sarro de Curitiba e contava a história rapidamente do dia que nevou em Curitiba, naquele 1928. Imediatamente toda a companhia foi convocada para ensaiar. Em 2 meses estreava exatamente no dia 19 de dezembro de 1928, no mesmo ano que nevou, a primeira opereta de costumes que o Paraná teve. Uma opereta de costumes é nada mais do que uma ópera, com a diferença em que uma ópera é uma peça lírica com uma carga dramática muito grande. Não quer dizer que uma ópera tem que ter 4 horas necessariamente, uma opereta tem que ter 20 minutos. Existem óperas de 15 minutos, existem óperas de 50 minutos, existem opereta como Fledermaus, do Strauss, que tem lá mais de 3 horas. O que faz uma ópera ser uma ópera ou uma opereta ser uma opereta é justamente a carga dramática que esta peça, que essa produção tem. Então, a opereta Marumbi, isto é, uma peça teatral com uma carga lírica, com números musicais, porém sem uma grande carga dramática, por isso opereta de costumes, isto é, fazia referência à localidade, no caso Curitiba. Também foi chamada tecnicamente, de opereta de costumes de revista, ou uma opereta de revista. O que eram as peças de revista? Eram peças que revistavam, por isso revista, o ano anterior. Então, sempre no final do ano, nos finais dos anos, haviam os teatros de revista, ou os circos pavilhões que traziam as peças de revista, ou as operetas de revista, que revisavam os principais acontecimentos do ano numa localidade. No caso de Curitiba, as operetas eram sempre feitas de uma forma muito cômica, tirando um pouco de sarro e revisando o que havia acontecido na cidade no ano anterior. Como em 28 foi o ano em que teve uma polêmica muito grande
do asfalto da cidade, porque o prefeito de então só asfaltava, segundo a crítica da época, os locais onde ele tinha terreno ou as casas dos amigos. Foi o ano em que nevou em Curitiba, logo o ano tão importante para a cidade. Foi o ano em que os italianos e os alemães tentaram lançar marcas de produtos na cidade para conseguirem ficar ricos, tal qual eram os curitibanos da época. Tudo isso foi compilado nessa produção operística, tirando um pouco de sarro, fazendo um pouco de crítica, fazendo com que Curitiba tivesse a sua primeira produção de ópera ou de opereta de revista com uma carga cômica muito grande. Marumbi é importantíssimo para nós, porque a partir desse momento, Curitiba começa a ter uma autocrítica de si própria. Curitiba começa a ter uma característica de cidade que pode se rir-se de si mesma. Isso faz de uma população contemporânea, uma população moderna. Do que se trata a Opereta Marumbi? Passa-se a história em julho de 1928, no dia em que nevou em Curitiba. E conta a história da Rainha da Boina. Boina era aquilo que todos os alunos da Universidade do Paraná, que hoje é a nossa Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade do Brasil, que tanto nos orgulha, todos os alunos de primeiro ano, os primeiro-anistas, os segundos-anistas e os terceiros-anistas, tinham que usar uma boina, um boné, para classificá-los como alunos iniciantes. Uma espécie de marcação de calouro, mas era um uniforme, não podia deixar de usá-lo. E havia sempre a aluna, que era muito raro na época, ou uma rainha da boina. Os alunos elegiam essa representante, que era uma grande festa estudantil dentro daquela questão pueril muito da época. Na hora que os alunos se reúnem depois da aula da Universidade do Paraná, cuja sede é hoje o prédio histórico da Federal, vinham em marcha na rua 15 de novembro, quase esquina com a rua Monsenhor Celso, com a antiga rua fechada, hoje rua Monsenhor Celso, onde se reuniam os alunos mais novos. Os alunos mais velhos e os intelectuais de Curitiba se reuniam ou no Café Belas Artes, que ficava onde hoje há um banco na Rua 15, quase do lado da esquina ali, ou na tabacaria Aimoré, que foi a primeira tabacaria do sul do Brasil, que ficava exatamente na esquina do que hoje é o calçadão da 15 com a Monsenhor Celso, ou ainda na chamada Pedra da Gazeta, na antiga sede da Gazeta do Povo, que hoje nada mais é do que hoje um café que fica ali do lado, na outra esquina, também ali na rua 15 de novembro, hoje calçadão da 15 de novembro. Esses eram os pontos onde a galera se encontrava ou trocava impressões. E ali elegeram a Rainha da Noite, ou a Rainha da Boina, ou a Rainha da Neve daquele ano, que é a personagem principal dessa ópera, ou dessa opereta, que é Salomé. É ela quem vai dar toda a graça da ópera. A ópera é contada, a história, pela rainha ou pela fada de Curitiba. A fada de Curitiba é quem dá a linha narrativa de toda a história. Ela é a personificação daquela estátua que está no torreão do antigo Paço Municipal, o que hoje é o Sesc Liberdade. Nós temos ali dois titãs segurando o prédio. O da esquerda é o poder legislativo, o da direita significa o poder executivo. E essas duas estátuas, esses dois titãs, estão segurando uma mulher lá em cima. Aquela é a Curitiba, é a personificação da cidade. Isto é, os poderes públicos constituídos, o executivo e o legislativo, sustentam a paz da cidade. Lá, quem passar pela Praça Generoso Marques vai poder perceber, no frontispício do paço tem uma mulher lá em cima sustentada com uma roupa chamada pépolo. Essa roupa significa justiça e é a cidade lá personificada. É interessante que na produção que nós fizemos, eu escolhi uma cantora negra para ser a fada de Curitiba, para representar a diversidade e essas origens multiétnicas e multifacetadas que é Curitiba, que na verdade nós não somos uma cidade de todas as gentes, mas somos uma cidade composta por muitas gentes. Essa é uma diferença interessante, porque até hoje nós não temos uma equidade na cidade, por isso a importância que nós vimos naquele momento, no ano de 2013, 2014 e na montagem de 2015, durante toda a produção até levar ao palco, em colocar uma cantora, uma atriz lírica que fosse negra, que tivesse uma cor de pele e uma identidade cultural preta.
Dessa forma, essa é a personagem que dá todo o tônus da história. Ela quem aparece do nada, em que dá resolução para os conflitos, ela quem conta os detalhes da história, é a fada de Curitiba, é a fada da neve, é a rainha da neve. A personagem principal, Salomé, é aquela que causa cobiça entre os demais personagens, sempre com um tom muito sexual. E há outros personagens que vocês, com certeza, ao conseguirem assistir à ópera, terão uma rápida similaridade. O personagem Coronel Sinfrônio é mais um personagem que faz alusão a uma pessoa que existiu de verdade em Curitiba na época. No caso, um militar, que hoje dá nome à rua, aqui no Alto da Glória, no Juvevê, e que lutou e morreu na Guerra do Contestado, aquele conflito entre o Paraná e Santa Catarina, por volta de 1912 até 1916. Na época, Curitiba ficou muito sensibilizada e foi o primeiro luto oficial da cidade pela morte deste famoso comandante militar, que não era paranaense, mas gozava do amor dos paranaenses e dos curitibanos. Como uma opereta cômica não poderia deixar de fazer alusão a esses mitos, Coronel Sinfrônio é um dos personagens que faz troça e tenta o amor, conquistar pelo menos o amor da personagem principal, Salomé. Outro fator importantíssimo de se calcular aqui, quando falamos da opereta de costumes curitibanos e paranaenses Marumbi, foi o furor que causou na época. Ainda vigorava a lei, e aqui estamos falando do final dos anos 20, ainda no ápice do paranismo, que foi um movimento importantíssimo para a identidade paranaense e curitibana, ainda tinha que toda produção operística ou teatral gozar de autorização da polícia. Francisco Raitani era o chefe de polícia e censurou Marumbi. Naquele 19 de dezembro de 1928, comemorações da emancipação política do Paraná, no palco do Teatro Guaíra, o antigo Teatro Guaíra, foi a opereta incompleta, pois partes das falas censuradas traziam noções de que o prefeito da época colocava alcatrão, colocava asfalto somente em ruas privilegiadas, ou de amigos, ou de sua própria propriedade, ou que não fazia uma gestão condizente com o que esperavam os curitibanos. Isso foi tirado da época. Outra parte, que foi um número inteiro, que era as famosas melindrosas, que era justamente a época das melindrosas, que hoje vimos e vemos com uma certa doçura essas melindrosas. Na época foi uma grande revolução, porque as mulheres não privilegiarem seus corpos, abandonarem o espartilho, tirarem as curvas e usarem roupas soltas, roupas largas, numa questão de que não deveria se privilegiar o corpo feminino, mas o intelecto feminino, a capacidade de trabalho feminino, e que as mulheres não eram apenas mulheres por serem reprodutoras ou apenas mulheres por serem seres à disposição dos homens. Toda essa discussão na época as melindrosas faziam, Raitani cortou da ópera Marumbi. E o número inteiro das melindrosas que cantam, né? Nós somos as melindrosas, só isso já ofendia Curitiba na época. Uma outra parte que foi tirada foi uma parte de fandango. No final da ópera tem as batidas de fandango, tem os ritmos de fandango, mostrando que havia fandango. Isso que hoje pensamos existir somente no litoral do Paraná, Curitiba tinha. O litoral não somente, mas o Planalto e o interior do Paraná também tinha. Partes foram tiradas porque entendeu-se que o personagem Tota, que também disputa o amor de Salomé, falava coisas que na época eram entendidas como ofendiculosas. Partes censuradas conseguiu-se ser recuperadas e essa ópera foi, então, em 2015, na sua integralidade, pela primeira vez, ouvida completamente. A produção contou com uma equipe primorosa, já que foi a primeira vez que nós conseguimos montar a ópera completamente, sem a censura da polícia, sem nenhum tipo de polêmica, até porque todos os envolvidos à época já tinham morrido, conseguimos concluir, né, uma equipe maravilhosa de trabalho, a começar pelo regente, o maestro Jaime Zenamon, que é o único entre nós aqui no Brasil que já regeu a Orquestra Sinfônica de Berlim. Ele, que tem origens polonesas, ucranianas, russas, alemãs, nascido na Bolívia, mas erradicado aqui em Curitiba, fez comigo a restauração dessa obra, tanto no texto quanto na música, mas uma equipe de 67 técnicos e artistas que levou ao palco, em 2015, na Capela Santa Maria e depois no Guaíra,
a primeira montagem completa da primeira opereta cômica que o Paraná se viu montada, a opereta de costumes Marumbi. O nome Marumbi deve-se justamente ao Monte Marumbi, no maciço da Serra do Mar. Era uma forma simbólica de termos um Olimpo. De qualquer ponto de Curitiba, na época não era uma cidade adensada, não era uma cidade com prédios altíssimos, podia-se ver o maciço Marumbi. O Marumbi era o nosso Olimpo. De qualquer ponto da vila e depois cidade de Curitiba, via-se o Marumbi, que foi conquistado, que foi pela primeira vez chego numa expedição, justamente naquela época. Por isso, Marumbi foi um nome muito corrente, era um nome da moda. Muitos produtos, muitas fábricas, muitos lugares se chamavam Marumbi. O que hoje é o shopping, que leva o nome da antiga fundição Miller, do Gottlieb Miller, chamava-se Fundição Marumbi. Vários produtos que tinham um tônus regional e que inclusive aparecem na opereta, como por exemplo uma cachaça de cataia muito tradicional hoje, até hoje no litoral do Paraná, onde se misturava mel, cachaça e cataia, chamava-se Marumbi. Marumbi era o nome da época. Ter uma opereta chamada Marumbi era ter uma opereta que foi, e que de fato foi, um sucesso estrondoso, justamente porque o nome já era um chamariz. E uma questão interessantíssima da opereta Marumbi é que no final a fada de Curitiba canta um hino de Curitiba, que foi adotado como o primeiro hino da cidade. Nós tínhamos um hino do Paraná que foi instituído no final do século XIX. Em 1903 houve uma substituição pelo hino que ainda é o hino corrente, ainda é o hino tradicional, ainda é o hino cantado do Paraná. Mas Curitiba nunca tinha tido até 28 um hino. O hino que é cantado pela Fada de Curitiba, no final da Ópera Marumbi, foi o primeiro hino da cidade, que acabou sendo esquecido por todos, até vir a Marcha da cidade de Curitiba, em 67, oficializado somente nos anos 90, do Bento Mussurunga, que é ainda hoje e é o hino oficial de Curitiba. Ter descoberto, ter restaurado a Ópera Marumbi, também devolveu à cidade a música e a letra do primeiro hino de Curitiba, que estava desaparecido.